Bom dia pessoal, tranquilo? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula dando continuidade ao módulo do primeiro ano em História Antiga. Nós vamos falar sobre Roma Antiga. Roma, ela tem três fases da sua história, né? Que é a fase da Roma Monarquia, Roma República e Roma Império. Essa primeira aula a gente vai falar sobre Roma Monarquia e, para tanto, é necessário que vocês aí estejam ou com os slides que eu enviei em PDF aberto para acompanhar, né? Se vocês quiserem, de preferência o livro didático, o módulo de vocês. Depois vocês reforçam lá nos slides que eu enviei. E logo depois vocês peguem o texto complementar que eu enviei também para a coordenação, ok? Então vamos lá. Roma Antiga. Inicialmente, Roma está localizada na Península Itálica, certo? Na região do Lácio. Aqui ao lado nós encontramos o mapa da Península Itálica do século XI, certo? Até o século VI a.C. Aqui está a chamada Península da Bota, a Península Itálica. Tudo isso aqui era a região onde vai nascer o grande Império Romano. A sua localização, né, se encontra na Península Itálica, na região do Lácio. E as características gerais, né? Tá aqui, ó. Localizado na Península Itálica, região do Lácio, banhados pelo rio Tibre. É uma civilização onde as terras que se localizam, onde vai se desenvolver essa civilização, são terras que têm uma característica de serem bastante férteis e que essa fertilidade do solo promove o desenvolvimento da agricultura. Tem um litoral pouco recortado, quer dizer, com poucos portos naturais, quer dizer, ele é muito pouco recortado, é bastante igual o seu litoral. E os habitantes da península, quem vai habitar essa península e vai dar origem à formação do povo romano? Basicamente, imigrantes gauleses, certo? Trazido das Gálias, ok? E que logo depois esses gauleses eles serão invadidos quando Roma se torna uma república, e será invadido através de uma guerra de vingança liderada por Júlio César. Mas inicialmente, na formação desses povos, o sangue gaulês vai permear a região do norte do Império Romano, certo? Da grande Roma, da civilização romana. No centro você vai ter povos de origem etruscos e latinos, e no sul gregos, oriundos da chamada Magna Grécia, da Grande Grécia. Tranquilo? Aqui está, ó, nesse mesmo mapa, a gente vai encontrar a Itália primitiva, né? E ao lado os povos que a formaram, beleza? Ainda falando das características, a gente vai ter o mito e a ciência, quer dizer, a origem da civilização romana. Consta na história romana que Roma, ela vai ter assim, consta na história que a história da formação do povo romano é uma história mitológica, mas através das pesquisas por historiadores romanólogos, certo, vão ter também uma explicação científica. Daí a gente pensar o mito da origem do povo romano e a versão científica para o seu surgimento. Na versão arqueológica, conta que Roma ela vai surgir por volta do ano 1000 a.C., fundado por povos latinos, ok? Nessa versão arqueológica, que é datado por volta do ano 1000, né? É a versão mais aceita, a versão científica. E a versão lendária, o mito, né? O mito conta que a partir de 753 a.C.,
a cidade de Roma foi fundada por Rômulo e Remo, certo? Na versão lendária diz o seguinte: mais ou menos a história conta que Roma existia um reino que era liderado pelo rei Numitor, e que ele tinha uma filha chamada Rhea Silvia, que teve um relacionamento com o deus Mercúrio, ok? E que desse relacionamento do deus Mercúrio com Rhea Silvia nasce duas crianças gêmeas, Rômulo e Remo. Só que Numitor tinha um irmão que ansiava por ter o trono, e aí ele prende o rei Numitor e assume o seu poder. O nome do seu irmão é Amúlio, certo? Prende Numitor, também prende Rhea Silvia e pega as duas crianças que seriam os herdeiros diretos do reino de Numitor e manda um dos seus asseclas matar eles na floresta. Mas o assecla acaba não matando, abandona ele na floresta com o intuito de que algumas feras selvagens a devorassem, certo? E aí, resultado, eles acabam sendo criados por uma loba. A loba, pela história, é batizada de Capitolina, e logo depois eles são encontrados depois de alguns anos, são encontradas as crianças por camponeses, e que logo depois descobrem a sua história, crescem fortes, montam um exército, derrubam Amúlio, recolocam no trono o seu avô Numitor e libertam sua mãe. Em troca, Numitor concede a eles um terreno. Eles encontram uma terra para construir uma cidade. Só que no momento que vão construir a cidade, eles começam a brigar pelo poder. Quem lideraria esse reino, esse novo local que foi concedido pelo seu avô? E aí eles entram em guerra, onde Rômulo acaba matando Remo em uma guerra fratricida, e logo depois ele constrói a cidade de Roma e coloca o nome de Roma em homenagem a si mesmo. Alguns outros historiadores dizem que ele coloca em nome do seu irmão, Remo. Mas a verdade é que há essas duas variações, mas eu prefiro ficar com a primeira, dele ter que colocar o nome da cidade em homenagem a si próprio. Então, a versão arqueológica, a versão científica, conta que por volta do ano 1000 a.C., Roma vai surgir fundada por povos latinos. Tem uma história, que conta também que Roma ela vai nascer a partir de um pequeno vilarejo, certo? E que esse vilarejo ele está próximo a um forte militar. Então ele vai se desenvolver a partir do comércio, certo? Então existem várias outras versões para falar sobre a fundação de Roma. Aí você está vendo a loba Capitolina, é uma escultura italiana que se encontra no Museu de Roma. E aí a gente vai falar agora sobre os primeiros reis de Roma, certo? Os primeiros reis a reinarem sobre Roma foram reis de descendências latinos, descendentes de latinos e de sabinos. E durante esse processo de Roma monarquia, Roma será também, segundo a história romana, a lenda romana conta que durante o período monárquico Roma é governado por 7 reis etruscos, sendo o último deles Tarquínio, o Soberbo, que foi, no caso, destronado por querer provocar uma nova reforma na estrutura social romana, e ele é derrubado pelos membros da elite, pela elite oligárquica, conhecido como as famílias patrícias. E quem eram os patrícios? Famílias descendentes dos povos iniciantes, dos povos fundadores, ok? E aí os reis etruscos promoveram a urbanização de Roma. O que é a urbanização? O crescimento da cidade, encher ela com gente, e instituíram assembleias políticas para deliberar sobre questões importantes, quer dizer, organizaram ela de forma política administrativa.
ok? E a história de Roma, como eu disse inicialmente, ela tem 3 fases: o período monárquico, que vai de 753 a 509, o período republicano, de 509 a 27, e o período imperial, que vai de 27 a.C. até 476 depois de Cristo, ok? E vamos para adentrar um pouquinho a Roma monarquia, certo? A formação, esse período da formação romana, ela é pouco documentada, certo? Ela é muito pouco documentada porque foram poucas as pessoas que escreveram sobre, mas o que se tem é bastante substancial, ok? Esse período de Roma monarquia. Nesse período, Roma era governada por um rei que tinha o acúmulo de funções executivas, religiosas e jurídicas. Tinha um Senado, que era formado por anciãos, que tinha o poder de veto sobre as decisões dos reis. E a sociedade estava dividida como está aí nessa pirâmide social. No topo, você vai ter a elite romana, certo? As famílias descendentes dos povos formadores, os patrícios. Você tem, quem eram os patrícios? Eram os considerados cidadãos, os que tinham direitos. Eram possuidores de terras, das melhores terras, gado e direitos políticos. Era a aristocracia, ok? Abaixo um pouco, bem abaixo, você vai ter os plebeus. Eram livres, sem direitos ou propriedades, ok? Tinham os clientes, que eram, no caso, povos estrangeiros, que eram dependentes de relações que eles mantinham com os patrícios. Eram pessoas protegidas dos patrícios. E lá embaixo, bem lá embaixo, os escravos, por dívida ou por guerra. Eram poucos numerosos naquele momento, ok? Mas a gente pode afirmar que plebeu, clientes e escravos, apesar de terem um estatuto social diferente, eram os povos dominados. Tranquilo? O poder estava nas mãos da aristocracia, que eram os patrícios, certo? E o final do período, ele vai passar pela dominação etrusca, quando eu já acabei de dizer que nesse período do final da monarquia, Roma teve 7 reis etruscos, ok? O último dele foi Tarquínio Soberbo. Ainda a gente percebendo, vamos agora faz uma pequena análise sobre esses elementos sociais, esses elementos que compunham a sociedade de Roma monárquica, certo? Aqui, os primeiros, os patrícios, certo? Eram fundadores de Roma, os seus descendentes, eram os maiores proprietários de terra, era a aristocracia, beleza? Depois você vai ter lá os plebeus, ok? Os plebeus eram homens livres e não possuíam direitos, não tinham direitos políticos, eram artesãos, comerciantes e pequenos proprietários. Em seguida você vai ter os clientes, dependentes dos patrícios e que lhes davam proteção e trabalho em troca de seus serviços e voto nas eleições, ok? Eleições locais, beleza? E os escravos, aqueles que não tinham direito algum. Alguns tinham o germe do direito, certo? Um direito bastante precário, como os clientes e os plebeus. Mas os escravos, nesse exato momento de monarquia, é coisa, é objeto. Então eram prisioneiros de guerra e seus descendentes ou pessoas que não pagavam suas dívidas. Naquele momento, Roma tinha dois tipos de escravos, duas origens da escravidão: escravos originados por guerra e escravos originados por dívida. Tranquilo? E ainda vamos aqui ver, né, nesse pequeno esquemazinho aqui, ainda falando da sociedade, reforçando como essa sociedade se estava colocada, como ela estava posta, ok? Nós vamos ver aqui os patrícios, ricos proprietários de terras e de gados, aristocracia de sangue. Os plebeus, agricultores, artesãos não tinham direitos políticos. Clientes, pobres, escravos libertos, estrangeiros e filhos ilegítimos,
Tá vendo como a gente vai estudando um pouquinho mais a sociedade e vai abrangendo o conteúdo apresentado? Veja que os clientes antes eram simplesmente estrangeiros, agora são pobres, ex-escravos e também filhos ilegítimos, dentro desse conceito da história da monarquia romana. Ok? E os escravos, pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas e que também eram originados por guerras. Vamos observar esse outro modelo de divisão social da história do período monárquico na sociedade romana. No topo, quem governava, os patrícios. Um pouco mais abaixo, os clientes. Por que um modelo diferente? Porque você vai ver os clientes que eles vão, ao longo dessa história de Roma monarquia, eles em alguns casos, em alguns momentos da história de Roma, no seu período monárquico, eles vão conseguir o quê? Algum destaque social. Então eram dependentes e agregados dos patrícios. A maioria da população, a grande maioria da população romana, eram os plebeus. Os plebeus, clientes e escravos eram na maioria das vezes a maior parte da população. Dentre os três grupos, o maior grupo é o dos plebeus. Veja aqui, patrícios é uma ínfima minoria, depois os clientes, que é 2 vezes maior, bota aqui, é 2 vezes maior do que a quantidade da população de patrícios. Logo depois você vai ver que vai dar 3 vezes o tamanho dos clientes, os plebeus. A princípio não tinham direitos, olha o que está dizendo aqui, a princípio não tinham direitos, depois vão conquistar direitos, assim como os clientes. E os escravos, considerados instrumento de trabalho, por guerra ou por dívida, era a base da atividade produtiva. Quem trabalhava de fato? Os escravos, ok? E por fim, temos aqui esse pequeno mapa mental, onde a gente agora vai discutir sobre, fazer um pequeno resumo sobre essa fundação de Roma, monarquia, né? No caso, você tem na fundação de Roma, monarquia, você tem o mito fundador, a lenda de Rômulo e Remo. Na versão histórica, Roma foi fundada por volta de 753, na região do Lácio, por povos latinos. A sociedade, dividida entre patrício, eram os donos das melhores terras, possuíam direitos políticos. Os clientes, plebeus ou estrangeiros, associados aos patrícios. Plebeus, homens livres sem direitos políticos, eram a maioria esmagadora da população. E os escravos, plebeus endividados ou prisioneiros de guerra. Okay? E no final do século VIII, Roma ela foi dominada pelos etruscos. Logo depois houve a expulsão dos etruscos em 509, que decreta o fim da monarquia. O fim da monarquia romana se dá com a queda de Tarquínio Soberbo, que é o último rei etrusco, ok? E os reis da monarquia romana, né? O primeiro é Rômulo, 753 a 717, Numa Pompílio, 717 a 673, Túlio Hostílio, 673 a 642, Anco Marco, 640 a 616, Tarquínio Príncico, 616 a 579, Sérvio Túlio, 578 a 535, e o último dele, Tarquínio, 534 a 509, certo? Na política, você vai ter a divisão política de Roma, monarquia, a Assembleia Centurial, com a votação de projetos e eleição de cônsules, a Assembleia Curial, religião e cultos, certo? A Cúria era formada por os representantes do clero, né, da religião romana, uma Assembleia Tribal, que elegia os questores e os edis. Os questores eram os que administravam as cidades, certo? Administravam o dinheiro, ok? E os edis eram tipos prefeitos e vereadores, tipo mais para prefeito, que administrava a limpeza e o policiamento das cidades. E o Senado, o que era formado pelo Conselho de Anciãos, que elegiam os reis. Tranquilo? Aí está a nossa aula sobre Roma, monarquia. No nosso próximo conteúdo a gente vai estudar Roma, república. Tranquilo? Agora vocês devem fazer um pequeno estudo que eu vou enviar para a coordenação sobre apenas algumas questões para serem resolvidas sobre Roma, monarquia. Até mais.
Um abraço, tchau.